Fala pessoal do nono ano, nós estamos aqui começando a 16ª semana de estudos remotos supervisionados e eu vou fazer aqui um vídeo bem curto, acho que vai ser o vídeo mais curto que eu vou postar aqui para vocês, para te ajudar a reconhecer quando é que o gráfico, um gráfico no plano cartesiano, pode ser considerado uma função e quando é que ele não é considerado uma função. Especificamente falando sobre o gráfico, se você olhar um gráfico de uma linha que está lá no plano cartesiano, será que todos os gráficos, todas as linhas que estão no plano cartesiano podem ser considerados gráficos de função, uma função com as definições matemáticas necessárias para ser uma função? É isso que eu vou te ajudar a reconhecer aqui nesse vídeo, tá? Uma pequena anotação aí, olha, já estudamos que para existir uma função é necessário que para qualquer valor de x de um conjunto de valores, né, geralmente do conjunto A, corresponda a um único valor de y correspondente, né? Um único valor de y lá no conjunto B. Tá? Então, vou te mostrar aqui um método prático para reconhecer se aquela expressão, se aquele gráfico é uma função ou não é uma função. Como é que eu reconheço se essa frase se aplica a esse gráfico? O método prático é o seguinte, imaginando aqui que o seu gráfico ele vai estar dentro de um certo domínio, né? Ou seja, dentro de um certo limite de x, tá? Você vai tentar observar se dentro daquele intervalo de valores, será que existe alguma linha vertical que cruze o seu gráfico mais de uma vez? Então repara, pessoal, eu coloquei aqui uma linha, estou chamando a sua atenção aqui para uma linha tracejada, essa linha que está aqui, ó, essa linha está tracejada, e ela vai cortar o gráfico apenas uma vez. Eu te pergunto o seguinte, será que existe alguma outra linha que eu pudesse fazer aqui na vertical, olha, obrigatoriamente na vertical, que conseguisse cortar esse gráfico mais de uma vez? A linha tem que ser reta, na vertical. Então, se vocês observarem, isso não vai acontecer. Qualquer linha que eu faça aqui na vertical, ela só vai cruzar o gráfico uma única vez. Se eu trouxer uma linha aqui, olha, na vertical, ela só vai cortar o gráfico em um ponto, uma única vez. Isso é um sinal de que esse gráfico é uma função. Por quê? Porque significa que para cada valor de x, só vai existir um valor de y correspondente. Tá? Para cada valor de x só vai existir um valor de y correspondente. Se por acaso algum gráfico estiver numa condição em que exista uma linha na vertical que corte o gráfico mais de uma vez, não importa se são 2 ou se são 10.000 vezes, se cortar mais de uma vez, significa que aquele gráfico não é o gráfico de uma função. Por quê? Porque existe algum valor de x que está associado a dois valores diferentes de y. Aqui eu tenho dois valores diferentes de y para o mesmo valor de x aqui. Eu tenho um valor de x que está associado a dois valores de y. É correspondente àquela situação que eu falei com vocês, que é como se um produto no supermercado tivesse dois preços diferentes. Ou seja, isso não é uma função, a gente não considera isso como uma função. Tá bom? Então, o teste é muito prático. Você olha para o gráfico, você tenta imaginar linhas verticais, milhões de linhas verticais, cortando aquele gráfico, fatiando aquele gráfico. Será que alguma daquelas linhas consegue cortar o gráfico mais de uma vez? Se a resposta for sim, esse gráfico não é uma função. Igual esse caso aqui. Então, isso aqui não é uma função. Se você, imaginando todas as linhas verticais que podem cortar aquele gráfico, não conseguir imaginar nenhuma linha que corte esse gráfico mais de uma vez, então é porque aquele gráfico é uma função. Não importa o desenho dele, ele pode ser um desenho mais esquisito do mundo. Se não existe nenhuma linha que corte ele mais de uma vez na vertical, então ele é uma função. Só mais alguns exemplos para deixar isso mais fixo, né, bem fixado aí na sua cabeça. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui esse exemplo. Eu tenho aqui um gráfico bonito, né, bem feitinho e tal. Porém, pessoal, repara que existem linhas na vertical aqui, ó, aqui eu mostrei duas, em que cortam esse gráfico. Se eu traçar essa linha aqui, olha, ele vai cortar o gráfico mais de uma vez. Corta aqui em um ponto aqui em cima, corta em um ponto aqui embaixo. Tá? Aqui eu fiz mais de uma linha, mas não precisa mais de uma linha. Basta uma linha que você corte o gráfico mais de uma vez para você falar, esse gráfico não é uma função. Bom, então esse gráfico aqui não pode ser considerado uma função. Por mais que ele seja bonito, bem feito, simétrico, não é uma função. É um gráfico de uma equação, mas não é uma função. Tá? As características de função são exigentes.
Então, para ser função, é necessário que cada valor de x esteja associado a só um valor de y. E esse valor de x aqui, olha, ele está associado a um valor de y aqui embaixo e outro valor de y aqui em cima. Dois valores de y, dois preços para o mesmo produto. Aqui também, olha. Enfim, vários outros cortes que eu poderia fazer aqui e que cortariam duas vezes. Olha esse caso aqui. Um gráfico bonito, né? Ele passa pelo eixo x várias vezes, mas se você imaginar as linhas na vertical, cortando ele aqui, olha, imagine aqui 1 milhão de linhas na vertical, cortando esse gráfico. Vertical, viu, gente? Meu desenho aqui não está ficando bem vertical, mas você imagine aí na vertical. Perceba que qualquer linha que passa na vertical só vai cortar o gráfico uma vez. Então esse gráfico, mesmo cheio de zigue-zague, essas ondas aqui, é o gráfico de uma função. Então isso aqui é uma função. Pelo menos, gente, a parte do gráfico que eu estou vendo. Né? A gente não sabe o que vai acontecer com o gráfico daqui, né, desse ponto aqui para frente ou desse ponto aqui para trás. Então é como se o domínio do gráfico é isso aqui que eu estou vendo. Então isso que eu estou vendo eu posso afirmar. Posso afirmar que até onde eu estou vendo aqui é uma função. Sabe o que são esses pontos pretos aqui marcados? Vê se você lembra aí, fala aí, o que são esses pontos pretos marcados nesse pedaço de função aqui. Esses pontos pretos aqui, pessoal, são as raízes, são os zeros da função. Só para relembrar, a gente não está falando sobre isso agora, mas cada pontinho desse em que o gráfico corta o eixo x é um zero ou raiz da função. Tá? Então, por exemplo, se te perguntasse assim, quantos zeros essa função está apresentando aqui nesse gráfico? Então, está apresentando 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 5 raízes nesse trecho aqui de função que está sendo apresentado. Vamos lá para finalizar aqui. Aqui eu tenho um desenho de dois gráficos. O gráfico aqui, pessoal, é a linha vermelha, tá? Então, esse gráfico aqui, olha, formado por duas retas, muito bem feitinho, muito bonitinho, porém, não é uma função. Tem uma linha tracejada aqui que você está vendo, olha, que passa por esse gráfico em dois lugares. Corta o gráfico em dois lugares. Se cortar em 2 lugares ou em 10 lugares, não faz diferença. Já dá para dizer que não é função, tá bom? E esse outro aqui, por mais que ele seja estranho, né, que não tem um padrão assim, ele é uma função, pelo menos a parte onde eu consigo ver do gráfico. Eu não sei o que vai acontecer com o gráfico daqui para frente ou daqui para trás. Então a parte que eu vejo aqui é uma função, porque por mais que eu imagine um monte de linhas tracejadas na vertical cortando esse gráfico, qualquer uma delas só corta uma vez. Tá vendo? Qualquer uma delas que eu pegar aqui, ela só corta o gráfico uma vez. Diferente desse, ó, que corta aqui em cima e corta aqui embaixo. Então, quer dizer, existe um valor de x aqui, olha, existe um valor de x que está ligado a dois valores de y diferentes. É como se eu tivesse um produto com dois preços diferentes, o que não pode acontecer. Tá bom? Então, tem exercícios sobre isso, né, também, além dos outros exercícios. Essa semana é uma semana de vocês revisarem a matéria, reverem todos os objetivos, fazerem exercícios, bastante exercícios, tá bom? Anotarem as suas dúvidas, para que nas nossas aulas online vocês possam perguntar dúvidas de qualquer um dos objetivos, vocês podem tirar. Qualquer coisa também podem me mandar por e-mail, né, quais são as suas dúvidas, para que a gente possa comentar nas aulas online, ou então respondo pelo próprio e-mail. Tá bom, pessoal? Então,